Vamos falar agora da tag nave, que é uma tag apropriada para a criação de menu de navegação dentro da web page. E começamos dizendo o seguinte, só fazendo uma contextualização, relembrando o que dissemos anteriormente. Essa tag nave é um novo elemento semântico introduzido a partir do HTML5. Nós já falamos sobre isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Especificamente para menu de navegação, já falando de Bootstrap, o Bootstrap dá um tratamento especial para ele. Ao invés de a gente criar usando as regras tradicionais do Bootstrap, uma forma de implementar o menu de navegação seria na regra tradicional, que nós já aprendemos. Esse menu de navegação teria colunas, quantas nós quiséssemos, dentro de uma classe row, que por sua vez está dentro de uma classe container. E para isso você daria o nome dessa classe container, o ID menu de navegação. Essa seria a regra tradicional. O que o Bootstrap nos sugere? Ele utiliza desse elemento semântico, desse novo elemento semântico oferecido pelo HTML5 e tem uma codificação específica para se criar menu de navegação. E a sintaxe é essa. Ela é bem simples. Existe aqui abre a tag nave, fecha a tag nave. E você vai ter uma parte. Aqui é uma coisa familiar, né? Tem uma div da classe container fluid, quer dizer que por padrão o menu de navegação ele vai se ajustando com o tamanho da tela, ele ocupa 100% da tela e vai se ajustando se a tela diminui ou aumenta. E aí tem duas seções dentro dela. Uma seção de como fosse o espaço dentro do menu de navegação onde você pode botar o logotipo da sua empresa ou algo parecido, e uma outra parte na qual você cria as opções do menu. Simples assim. E vai ficar muito mais claro com os exemplos. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Como é simples e como dá um efeito muito bacana no website. A gente tem aqui. Vamos ao primeiro exemplo sobre barra de navegação. Então é isso aqui, ó. Vou até dar um zoom. Olha só. Isso aqui é uma tabela que está aqui por acaso, é resquício das aulas anteriores. E aqui o que interessa é isso aqui, ó. Ele cria para a gente uma barra de navegação. Se a gente for olhar o código fonte, é muito tranquilo de entender. Então tá aqui, ó. Existe a tag nave, existe uma classe container fluid, e aqui nós temos, como eu disse, uma área reservada aqui no cantinho esquerdo da tela, onde você pode botar o logotipo, o nome da empresa, ou algo como volte para a página inicial. E do lado, as opções. Nós acabamos, vamos refazer aqui, que nós estamos fazendo um teste para deixar ele pronto. Esse aqui é o conteúdo. E aqui, nós também já falamos sobre isso em aulas anteriores. São as listas de itens, né? E aqui tem várias opções. A gente pode ter quantas opções nós desejarmos. Então nós temos aqui no nosso exemplo, nós temos a opção página inicial, um link 1, um link 2 e um link 3. Então, extremamente simples. Temos mais dois exemplos. Vamos aqui ao menu de navegação seguinte. Percebam, mudou a coloração dele. É bacana, você passa o mouse em cima, ele já dá uma tonalidade diferente no que está sendo destacado. Vamos ver o código-fonte disso também. É praticamente a mesma coisa do anterior. Vamos lá. A diferença comparando esse com esse. A diferença é só isso aqui, ó.
ele tem uma classe interna chamada navbar inverse. A única diferença é essa: existe o navbar default e o navbar inverse, e ele dá esse efeito. É como se ele invertesse as cores, só isso. Ó, você tem essas cores e mudando ele deu uma coloração diferente, certo? Outro exemplo, vamos lá. O outro exemplo, nós só acrescentamos aqui, ó, mais alguns elementos, ó. E a gente começa a identificar características comuns nos sites, nos portais da internet. Normalmente você tem um portal, normalmente tem uma opção como essa: cadastre-se, ou quem é cadastrado faz o login direto. Por que isso? Porque as pessoas já utilizam padrão, isso já é um padrão de designer, né? E através dessa menu de navegação oferecido pelo Bootstrap, é muito fácil implementar isso. Vamos ver a codificação desse, como é. É basicamente a mesma coisa. E aí ele acrescentou mais uma opção aqui de lista, né? Lista com itens. E a diferença é que ele acrescentou aqui, ó, uma característica a mais: alinhamento à direita. Simples assim. E aí ele acabou incrementando essa barra utilizando ícones, né? Ficou um efeito bem bacana, tanto para cadastrar-se quanto o login. Foi associado ícones distintos, e aí nós temos esse efeito aqui bem bacana. Então, quer dizer, a gente vai construindo um site com um layout bem profissional, sem muito esforço. Muito bem, vamos voltar então para o nosso slide. Vamos lá, aumentar a resolução do navegador e ver o resultado. O que vai acontecer? Vamos botar aqui uma resolução, simular aqui a tela de um dispositivo menor. Ó, chega o momento, ó, anterior, que ele está originalmente constituído, como foi concebido aqui, ó, uma barra horizontal, e a partir de uma certa resolução, nós já falamos disso, ele coloca na forma empilhada. As opções não cabem mais no tamanho da tela, né? A largura da tela é muito pequena para a quantidade de opções. O que ele faz? Ele empilha, empilhando no sentido, né, da altura da página, não existe limite, você se utiliza da barra de rolagem. Então tem esse efeito aqui, ó. É quase uma adaptação perfeita para tornar a página responsiva. Falta um detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então percebam, isso aqui nós falamos em aulas anteriores, que existe uma configuração Bootstrap que, dependendo do tamanho da tela, ele faz esse empilhamento de opções. Voltemos então ao slide. E a gente vai abrir um parêntese para falar sobre páginas responsivas, né? O que acontece? Num passado bem recente, nós tínhamos os monitores de 14 polegadas e aí, em seguida foram lançados os monitores de 15 polegadas, uma grande revolução, e aí monitor de 18, de 21 e assim por diante. E aí as telas de exibições foram só crescendo e os desenvolvedores se adaptando a essa nova tecnologia. E mais recente ainda, teve o inverso disso, o lançamento dos tablets e depois dos celulares, dos smartphones. E a tela, ao contrário, diminuiu consideravelmente. E aí criou-se uma grande dificuldade para os desenvolvedores web, né? Como criar layouts que se adaptassem às diversas telas existentes no mercado. E hoje as mini telas, né, os smartphones, é uma grande realidade. Então, isso é o conceito de página responsiva. Aqui, ó. Página responsiva requer um design responsivo. Então, as páginas têm que ser responsivas para se adaptar a esse conjunto de diferentes
dispositivos, né? Então, pescando aqui um conceito da própria W3C, ele fala o que é um design responsivo, o que é um projeto de tela responsivo. Ó, um design de sites responsivo seria criar sites que automaticamente se ajustam para parecer bem, para parecer bacana em todos os tipos de dispositivos, desde pequenos celulares, né? Desde celulares até grandes telas de desktops. E aí, pensando nisso, existe uma cultura, né? Assim, uma cultura entre os desenvolvedores que diz: sempre pensem primeiro no design para as telas pequenas. Always design for mobile first. Então, por quê? Porque fazendo para a tela pequena, para se adaptar para a tela grande, é muito mais fácil e ainda assim o site se torna com melhor desempenho. Continuando, nós falamos agora sobre páginas responsivas com o Bootstrap. Nós também já falamos sobre o Bootstrap e aqui é só para dizer que o Bootstrap ele tem essa filosofia. Além de ser de fácil de uso, características responsivas, ele diz aqui, Mobile First Approach. Foi o que nós dissemos anteriormente, daquela cultura, né? Primeiro, faça o seu design pensando em pequenos dispositivos. E o próprio Bootstrap, a partir da versão 3, ele em seu core, né, no núcleo do seu framework, ele já trata dessa forma. Ainda falando sobre páginas responsivas, existe um outro recurso interessante agora do HTML5, chamado Viewport. Nós também pescamos lá da W3C e aqui diz o seguinte: o HTML5 introduziu um método para permitir que designers tenham controle sobre, né, viewport nós traduzimos ao pé da letra como janela de exibição, né, através da tag meta. Continua dizendo que você deve incluir dentro da tag meta o elemento viewport, que vai configurar todas as suas páginas. Então, a sintaxe é só essa daqui, ó. Meta, o nome viewport e o conteúdo são esses. O tamanho, a largura é automático aqui, ele diz, ó, a largura. Qual é a propriedade? Qual é o valor dessa propriedade? Deve-se width. É a largura do dispositivo que seu site se apresenta. Ele vai se ajustando automaticamente com uma escala inicial de 1. É como se ele poderia começar com um zoom, né? Então ele já começa com a escala padrão, que é o zoom normal. Continua dizendo que essa tag meta, né, do elemento viewport, dá ao navegador instruções em como controlar as dimensões e o escalonamento das páginas. E aí ele fala desses dois parâmetros que nós acabamos de explicar. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre, fechamos o parênteses sobre páginas responsivas e retomemos sobre o nosso conteúdo que era a tag nave. E agora nós vamos associar as duas coisas, páginas responsivas e menus de navegação responsivos. Nós aprendemos isso aqui. Para se criar um menu de navegação, a sintaxe é essa, é o que nós mostramos. Nós temos uma tag maior, lá dentro tem uma tag div container fluid, e aí tem algumas seções. Tem a seção onde nós podemos adicionar o logotipo da empresa, e aqui são a quantidade de menus que sua barra de navegação vai ter. Para torná-lo responsivo, simplesmente nós adicionamos o seguinte código dentro dele. A gente acrescenta esses códigos. Nós vamos perceber aqui, à medida que
à medida que a tela ela é muito pequena, que o próprio Bootstrap ele transforma o menu horizontal e o deixa na forma de opções empilhadas, né? O que ele faz? Ele vai esconder aquilo ali e vai criar um ícone. E esse ícone você somente quando clicar no ícone ele vai aparecer as opções do menu. Então é isso que esse código está fazendo. Para entender ainda melhor, antes de mostrar o exemplo na prática, mais um conteúdo sobre páginas responsivas. Já falamos anteriormente e aqui novamente nós mencionamos o famoso jQuery. Somente o Bootstrap não somente com o Bootstrap não é possível implementar o menu responsivo. A gente tem que acrescentar tanto o jQuery como o Bootstrap, a sua biblioteca JavaScript. Esses são os requisitos. É o jQuery, nós vamos falar bastante sobre ele. O que nós já vimos sobre ele, lembram do carrossel de imagens. Nós tivemos que fazer referência ao jQuery, acrescentando essa linha para que o carrossel de imagens funcionasse. Aqui é a mesma coisa. Para que o menu responsivo funcione, você tem que adicionar uma referência ao jQuery. E agora sim, vamos ao exemplo de um menu de navegação responsivo. Vamos aqui abrir este exemplo, menu de navegação responsivo. A princípio parece ser a mesma coisa. À medida que a gente aumenta o zoom, chega um momento que as opções não cabem na largura da tela e ele vai fazer um empilhamento. Só que, olha só, tornou-se responsivo. Nas opções anteriores, ele empilha e mantém empilhado. Isso consome espaço da tela. O usuário vai ter que descer com a barra de navegação. E aqui no menu responsivo, ele cria aqui, ó, como eu disse, ele cria um ícone e só quando tem necessidade o usuário vai lá, clica e as opções vão aparecer. Ele não deseja mais aquelas opções, ele clica de volta que ele recolhe. Então, é um efeito bem bacana. E aí, para finalizar esse tema, chegamos à conclusão seguinte, ó. Nós utilizamos o viewport, que é uma característica nova do HTML5. Nós utilizamos o sistema de grid do Bootstrap. Nós utilizamos o jQuery. Tudo isso nos permite produzir um design responsivo. E aí a gente retoma uma imagem que mostramos nas primeiras aulas sobre esses três elementos: HTML, folha de estilo e JavaScript. Viewport se refere ao HTML5, Bootstrap é nada mais nada menos que uma implementação de folha de estilo e jQuery também é uma biblioteca JavaScript. Então, esses três aqui são, vamos chamar assim, de unha e carne, não se separam nunca. Um portal, um sistema web decente tem que ter esses três andando juntos.